Teve uma outra confusão com o Edilson depois da final? É porque nós tivemos uma intertemporada em Cachoeira de Macacu e deram lá, sei lá, 10 dias de folga ou 2 semanas para o Pet e para o Gamarra, que ia para outro país. Ah, tá. E deu uma semana de folga para quem era do Brasil. E o Edilson só apareceu 4 dias depois. Aí, nessa que apareceu, uma brincadeira de jogar água no ônibus, água gelada e tal, jogaram nele e ele não gostou. Aí ele mijou num copo e jogou um copo de mijo pra trás, pro fundo no ônibus, lavou quem tava lá atrás. Aí o Klemer levantou, acabou em soco o negócio. E acabou a pré-temporada. Nós ia ficar mais. O Klemer é quem mais brigou na Mercosul, né? Disse que era bom de briga. Mas que gesta é essa, hein? Não, mas assim, foi brincadeira que o Edilson não aceitou e uma mijada que pegou em todo mundo. O Klemer não estava na brincadeira, o Klemer acabou fez parte do que tomou o banho, aí... Mas assim, acabou... Quem apartou? Cara... Foi dentro do ônibus, a porrada? Foi dentro do ônibus. E a gente treinava em Cachoeira de Macacu, o hotel, era um hotel fazenda. Então, o campo de treino era 40 minutos. Então, acabava o treino, não tinha lugar para tomar banho lá. E era junho. Né? Para quem não é do Rio, frio. A serra lá é gelada, né? Então, a gente saía do treino... Quente? Não, sem tomar banho. Tava no ônibus, não podia ligar nem o ar, porque tinha que ficar todo mundo quente por causa do frio. E eram uns 40 minutos para chegar no hotel e os caras jogando água gelada. Imagina, tinha uma geladeira no ônibus que congelava o copinho de água lá. Aí aquela brincadeira que fazia, tal. Mas o Edilson já não, só tinha aparecido aquele dia, já estava uma semana de atrasado. Aí os caras jogaram água nele e gerou tudo aquilo. Mas quem apartou, acho que foi o Beto que pulou, porque a briga acabou do lado da poltrona, não estava o Beto pulou e eu acho que o Quimelo. Porque nem dentro do ônibus, naquele corredor, não tem nem como, né? Não tem, é da poltrona que parou a briga que conseguiu separar alguma coisa. Acho que foi o Beto e o Quimelo ali. Aí separou. Mas aí acabou. O dia seguinte descemos para... E descemos, nós estávamos saindo do tricampeonato, com a confusão do Pet de não jogar. Fomos para sair de temporada, que não serviu para nada, porque tava 3 meses de salário atrasado. 3 meses de salário atrasado. E terminando em soco a pré-temporada, fomos para uma Copa dos Campeões. E a Copa dos Campeões jogava em Maceió e João Pessoa. Aí era assim, Goiás, acho que foi o primeiro jogo. Joga em João Pessoa, como se fosse turno e retorno. Só que era João Pessoa e Maceió. Classificamos. Aí pegamos, sei lá, Bahia. Aí depois Cruzeiro. Aí depois a final contra São Paulo. Toda vez... acabava o jogo, tava liberado. Aí era cada um pro canto. E treinava na semana... O treino pesado, clima pesado, porque salário atrasado, longe de casa, 1 mês longe ficava. E aquela confusão de Pet e Edilson, a porrada comia no treino, aí ia pro jogo, ganhava de novo. E fomos campeão, tipo assim. E com gol do Pet igualzinho, né? Com gol de falta. Eu tava lá. Em 2000, o Pet teve nós ganhamos do Vasco de 4 no Brasileiro. Eu acho que foi nesse jogo. O Pet também fez um gol de falta lindo também, assim. Era residência legal, esses gols do Pet. Mas assim, e fomos campeões meio que tipo, num ambiente pra dar tudo errado. Só que por isso que eu falo, a briga do Pet e o Edilson pode ter sido o divisor de água de ter feito a gente ser campeão. Porque aquela indisposição dos dois gerou o quê? Um querer ser melhor que o outro. E onde tem 2 caras, que um querendo ser melhor que o outro, é 2 caras fazendo gol. Todo jogo os caras faziam gol. Todo jogo os caras jogavam o fino da bola. E nós tínhamos um time bom. Acabou com esses 2 títulos aí. Concentração, você dormiu com algum sonâmbulo alguma vez? Não. Não, tem alguma história de concentração? Alguém que dormisse diferente? Que a gente já teve alguns que enfrentaram sonâmbulos aqui. Não, que eu me lembre, não. Nunca teve história? As histórias... Não, de todo mundo, acho que é só a história do Pet e do Romário de ver filme até manhã cedo, assim. Renato Gaúcho, você jogou com ele? Joguei. O Renato, nós concentrava na casa ainda em São Conrado, né? Naquela época de São Conrado da casa. Não, o Renato era espetacular, né? Você fazia parte do Maracanã ou ficava em outro quarto? Tinha um quarto lá que era o Maracanã, não era? Na verdade, eu fazia parte do quarto que tava vago a cama. Tipo assim, porque quando eu chego, todo mundo já tinha a cama lá, né? Então, tipo assim,
Eu chegava, eu concentrava 19, né? Então, se eu tô concentrado, alguém que tem cama, não foi. Aí eu ficava. Então, eu rodei todos. Você fazia o rodízio. Eu não tinha cama fixa, né? Aí eu rodava aonde não tinha, onde tava sobrando uma cama, eu ficava, eu rodava. Foi lá que teve a história do Romário chegar só no dia do jogo? Dormiu fora? Você tava, né? Comigo não. Contra o Botafogo, acho que foi. Não lembro disso. Comigo, eu lembro do Romário. O Romário só chegava depois do lanche, né? Tipo, chegava pra dormir só. Lá 11h30, meia-noite. Vamos lá, tem uma história sua dando cerveja pro Romário, é verdade? Isso daí foi a primeira vez que ele me chamou pra sair. Em 97. Morre, hein? Na segunda. O jogo quando nós classificamos pra final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em São Paulo. Nós classificamos e ele concentrava. Eu não concentrava com ele nessa época, era o Fabiano. Aí o Fabiano ligou no meu quarto, bora descer que nós vamos pra um pagode aí. Aí desceu, aí cheguei lá, tô achando que todo mundo chegou lá, tava eu, o Fabiano e o Romário. Aí o Romário que ia sair e mandou convidar. Aí chegamos lá, lotado, eu sempre... nunca fui de beber muito, mas sempre, tipo, o beber pra mim é assim, vamos numa boate. Porra, chegava lá, eu gostava de pegar uma bebida e ficar no meu cantinho lá, quietinho. Cheguei lá, aquele pagode comendo, eu fui lá, era umas caneconas de 500, eu fui com 3, aí voltei assim pra... Fabiano pegou e fui pro Romário, não bebo não, fiquei eu com aquelas 1 litro de cerveja. Aí o primeiro que passou, toma meu amigo, dia de sorte, vai, bota tomar essa cerveja que eu não vou ficar por 1 litro de cerveja, eu não vou beber. Era 500 ml. Você saiu alguma vez com o Renato Gaúcho, não? Não, com o Renato... Eu lembro uma vez, acho que nós fizemos tipo uma pré-temporada, mas foi todo mundo, sabe? Assim, não teve... O Renato, ele chegou em 97, cara, ele concentrava na casa também, né? Mas não lembro de ter nada assim. A história do 1º de abril. Essa é boa. 2000, jogo contra o Olaria. Essa eu dou entrevista todo ano. Cara, essa história, assim, a repercussão, tanto é que eu comecei a dar entrevista da história do 1º de abril. Cara, eu já tinha, acho que parado de jogar, tipo, foi uma repercussão na época, não foi uma baita repercussão, foi uma brincadeira de uma parte da torcida, tava vazio, não era um jogo cheio, eu brinco que quem tava do outro lado nem ouviu, né, não teria ouvido, mas assim, aquela história contada várias vezes tomou uma proporção gigante, mas foi engraçado pra caramba, assim, tipo, na hora que começou a gritar, eu lembro que o Ávila falou que isso, hein, tá com moral e tal. E aí eu falei pro Léo, pô, até que enfim, né? Reconhecer e tal. Maurinho seleção. Aí o Atiço fala que eu acenei pra torcida, isso no vestiário depois, virou pra torcida. Mas não teve nada disso, não. Eu até falo, eu quero alguém que pegue essa imagem aí, né? Mas, cara, isso daí não me incomoda em nada. É o que eu falo. O 1º de abril era fase boa. No 1º de abril eu já tinha... 2000, né? Eu já tinha sido bicampeão carioca, já tinha... não, tinha sido campeão carioca da Mercosul. Foi no Carioca de 2000. E a fase era boa, porque eu falo, o termômetro não é o campo, o termômetro é a rua. Tipo, antigamente eu morava sozinho. Então, eu ia pro supermercado, quem tinha que ir pro supermercado, não tinha, né? Eu não andava com amigo, não tinha ninguém pra fazer coisa. Então, aí quando você andava na rua, era só elogio. Tipo, naquela fase de 97, 98, que eu, pra ir no supermercado já era uma bronca, pra sair, ir num restaurante já era confusão, era escutar gracinha o tempo todo. Essa época do 1º de abril era o contrário. Onde eu ia... Era foto, era não sei o quê, era sempre, cara, te deu uma volta por cima, parabéns e tal. Então, assim, as pessoas às vezes ficam meio sem graça de falar e eu não tenho problema, é zero problema, porque era um momento maravilhoso da minha carreira. Foi um dos melhores momentos da minha carreira. E não era mentira, né? Abriu a seleção, beleza. E quando você ouviu o Will, 1º de abril? Não, então, a hora que deu isso, o Ávila... que botou a pilha, que isso, tá com moral tal. Só que, pô, claro que eu sabia que ia vir né? Porque era 1º de abril, pô, os caras nunca gritaram, Maurinho Seleção, vai gritar logo no 1º de abril. Mas tu já se ligou na hora? Não, na hora, todo mundo se ligou. É que quando fala que o Atiço foi um cara que mais contou a história desse 1º de abril. Aí ele conta que
quase que pulei na torcida, né? Pulei o fosso. Ele conta de uma maneira que parece que eu subi na arquibancada. E não foi nada disso. Foi dentro do campo entre nós, foi zoação. Aí eu até zoava, porque tinha um jogador que tinha uma propaganda de um jornal na época, de classificar, que falava, bota pra vender, e falava o nome do atleta. Aham. E isso não tinha cantado pra mim. Cantava para outro. Aí eu falava, quer falar o quê? Pô, você quer falar de 1º de abril? Os caras, você é o bota pra vender. Aí ficava aquela zoação assim, mas de vestiário, era brava. Só que assim, eu acho que como eu não me importava, então, tinha alguns jogadores que falam assim, pô, se fosse comigo, eu ia estar pé da vida e tal. E eu falo, cara, a fase tá boa, bicho. A fase tá boa. Fase ruim foi 97, 91, que nós perdíamos as finais, os caras quebravam carro. Agora deixa os caras zoar, não tinha problema nenhum. E por um lado de marca, eu dou entrevista até hoje. Vira e mexe. Bom, né? De tempo em tempo eu tô meio sumido, aparece uma...